Diz assim a palavra do Senhor: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Então ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco, sentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, clamem fortemente a Deus, convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Amém. Até aqui, queridos, podeis assentar. Filho meu, falo contigo. Foi esta palavra que eu botei no teu coração. Não temas da tua família. Cuido eu. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Queridos, esse texto veio ao nosso coração. É um texto bem conhecido. Talvez a passagem de Jonas e o evento de ir parar no ventre do grande peixe é uma das histórias mais conhecidas, inclusive pelas crianças. A primeira coisa que chama a atenção, e eles aprendem e decoram essa história. E muitas pregações já ouvimos sobre esse texto e sobre esse contexto. E veio também ao meu coração algo que combina com a nossa temática anual, conduzidos pelo Espírito Santo. E eu tracei rápidas características, não muito profundas, entre um Jonas enquanto conduzido pelo Senhor e um Jonas enquanto conduzido pela sua própria razão humana. Às vezes nós estamos citando a frase conduzidos pelo Espírito Santo, mas nem sempre nós pensamos na abrangência de não sermos conduzidos. A gente quer ser conduzido, mas acha que se não for conduzido está tudo bem. E no texto, no livro de Jonas, especialmente o capítulo número 1, a gente vê o resultado de alguém que não está sendo conduzido pelo Espírito Santo, mesmo sendo alguém que tem um chamado, é um profeta de Deus na terra, como era os chamados proféticos no Antigo Testamento. Jonas tinha essa função, esta tarefa importantíssima. Então, mesmo sendo alguém chamado, mas não estava dando ouvidos à voz de Deus. E me comparei com Jonas. É inevitável fazer comparativos e pedir que Deus conduza a minha vida, as nossas vidas, para que nós possamos cumprir o chamado de Deus e obedecer exatamente conforme o Senhor nos orienta. A divisão dos capítulos, o primeiro capítulo fala quando Deus vem a primeira vez falando com ele, com a primeira mensagem no caso, e ele foge. No capítulo 2 há um momento, um intervalo, em que lá nas profundezas ele ora ao Senhor, Deus ouve a sua oração. E o que nós lemos no capítulo 3 é o momento então que ele tem a sua segunda chance. Talvez muitos de nós aqui já estamos na segunda chance, vivendo a segunda chance. Mas eu me alegrei ao ler o capítulo 3 e o 2 também, quando Deus ouve a oração, mas o 3, quando a gente vê o resultado dele seguindo a orientação do Senhor. Não entramos no capítulo 4, porque daí já tem mais continuação da sua vida, né? Vamos ficar até o 3 por enquanto. Mas, então, capítulo 1 foi chamado, não deu ouvido, fugiu. Capítulo 2, o Senhor ouviu a sua oração. Capítulo 3, ele cumpre. Essa é a história que se repete em várias vidas.
O Senhor chama uma vez, às vezes somos relutantes, relapsos com a obra, não damos ouvidos, e o Senhor provê uma segunda oportunidade. Talvez hoje seja o dia que Deus está provendo a segunda chance, para sermos conduzidos pelo Espírito Santo. E olha a diferença então, entre um homem conduzido pelo Espírito Santo e um homem que não é conduzido pelo Espírito Santo. Alguém que é conduzido por si mesmo, especialmente pelas suas inclinações carnais, humanas, suas próprias concupiscências, suas próprias iras ou medos. Primeira coisa que eu vejo quando Jonas nega-se a fazer a vontade do Senhor, é que ele é um homem que está sendo movido pela ira, pelo ódio ou pelo medo. Ele tinha muitos argumentos para não ir pregar em Nínive. Às vezes nós estamos com muitos argumentos racionalmente até compreensíveis para não cumprirmos aquela tarefa que o Senhor designou. Jonas estava sendo movido ou pela ira que ele tinha por aquele povo, que era inimigo de Israel, inimigo do seu povo, ou pelo medo de chegar naquela cidade e ser morto, ser exterminado, ou pelo medo do que iria acontecer com a sua mensagem, como aconteceu depois. Eles aceitaram a mensagem, o Senhor se compadeceu deles. Mas todos esses sentimentos eram sentimentos humanos, carnais, não eram o amor de Cristo que deve existir no coração de um servo de Deus. Ele era um homem movido pelo ódio e pelo medo, pela ira. Quantas pessoas nós observamos ao nosso redor e às vezes nós mesmos somos deixados levar por esses sentimentos. Quantas reações no nosso dia a dia que às vezes são movidas por ódio, por ira ou por medo. Nós não podemos deixar que outras coisas ou a nossa própria carnalidade nos conduza, porque nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. É um exercício diário de mortificar a carne e submeter-se aos desígnios divinos. É um exercício diário de apresentar fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo flui em nós, nós apresentamos o fruto e não somos mais movidos pela ira. Agora, nessa época de tantas festas da carne, a gente vê tanta coisa de pessoas movidas por tantos sentimentos que não são cristãos. Alguns movidos pela ira, reagem de uma forma, causam dano a tantas pessoas, porque a natureza carnal, a natureza humana toma o controle e essa pessoa não consegue seguir a orientação divina. Eu lembro que uma das primeiras palavras que eu compartilhei na época, na adolescência, foi a respeito do temor do Senhor como o princípio da sabedoria, e na minha cabeça eu coloquei que o inverso também é necessário, ou seja, a falta de temor resulta em falta de sabedoria. Então, nas maiores burradas, usando uma palavra bem como maiores erros da vida, são momentos de falta de temor ao Senhor. Jonas deixou-se levar pela carne e perdeu o temor do Senhor, fugiu da presença de Deus, sendo guiado pelas suas próprias concupiscências, sendo guiado pelo medo ou pela ira dos outros que precisavam ouvir a voz do Senhor. Repreenda. Quando vierem pensamentos e você detectar que vem de um coração, vem de uma amargura no coração, vem de um sentimento de revolta, de tripudiar sobre alguém que te ofendeu, te feriu, te perseguiu, resista, repreenda, peça a graça de Deus, santifique diante do Senhor as intenções, para não ser guiado pela ira ou pelo medo, pelo ódio. Sejamos conduzidos pelo Espírito Santo. Ele, naquele momento, não estava sendo conduzido por Deus, porque ele ouviu a direção e ignorou, fugiu. Alguém que não está sendo conduzido pelo Espírito Santo, ele é desobediente. Ele desobedeceu a voz do Senhor. É fácil detectarmos essa natureza carnal desde a tenra idade. O desejo de contrariar uma ordem, de contrariar uma orientação. E no íntimo do ser, um desejo de contrariar a vontade divina. Alguém que não é conduzido pelo Espírito Santo, ele é desobediente. Tem um livro chamado Lealdade e Deslealdade, que fala que um dos primeiros indícios da deslealdade é o não concordar e o desobedecer.
não segue a orientação. Jonas desobedeceu ao Senhor. Não sei se ele pensou nas consequências, que ele poderia ser morto, que Deus poderia levantar outras pessoas. Enfim, não podemos conjecturar tantas coisas que o texto não fala, mas o fato é que ele desobedeceu ao Senhor. Irmãos, quem desobedece a Deus não tem vitória na frente, só derrota. É a expressão que diz que ele dá com a sua face no muro, ele não tem sucesso. Jonas foi desobediente porque não estava ouvindo a voz do Senhor. Às vezes nós insistimos em um desejo que nós temos, em uma decisão que nós tomamos pela dureza do nosso coração, e insistimos, mas não adianta, estamos sendo desobedientes, a porta não vai abrir ali. Precisamos reconhecer e obedecer ao Senhor. Jonas era um homem movido pela ira, naquela situação era um homem desobediente ao Senhor. E quantas vezes nós estamos agindo dessa maneira? A gente não gosta daquilo que ouve, vem uma orientação através de um líder, através de uma pregação, através de uma leitura bíblica, uma percepção do Espírito Santo, mas nós não queremos. Às vezes achamos muito simples, às vezes achamos que não é para nós, enfim, tantas são as argumentações que vêm à nossa mente, mas nós não podemos desobedecer. Já disse certo pregador que o alfabeto do crente é obedecer. Obedecer ao Senhor. Que Deus nos dê graça, nos humilharmos e obedecermos a sua orientação, porque lá na frente o Senhor sabe o que é melhor para nós. A sua vontade é infinitamente superior à nossa, a sua visão muito mais abrangente. Nossa visão é limitada, nós pensamos no imediato, naquilo que está na frente dos nossos olhos. Quando o sangue sobe, a reação que nós temos, mas o Senhor sabe todas as coisas. Então Jonas, movido por ira ou por ódio ou por medo, desobediente a Deus. Uma pessoa que está fora da condução do Espírito Santo, ela só desce. Nessa Bíblia, versão Almeida Revista e Corrigida, dá para contar 5 ou 6 vezes a palavra desce. Quando ele desce a Jope, desce para dentro do barco, desce ao porão do navio, desce ao ventre da baleia, do grande peixe, desce às profundezas da terra emocionalmente. Ele está no fundo de um buraco, não tem mais como descer. Quem não está conduzido pelo Espírito Santo, ele só desce. Tem tantas perspectivas de crescimento, tem tantas oportunidades na sua frente, mas ele só desce. Porque ele está conduzido pela sua própria psique, a sua própria razão humana. Em vez de ele subir, ele só desce. Isso alcança não somente a área espiritual, mas a área física, empreendimentos, sociedades, financeiro, trabalho, projetos pessoais. Parece que vai andar, mas quando vê, está descendo, cada vez descendo mais, até que ele se encontra num momento de desespero, no fundo, num lugar escuro, no fundo do ventre de um peixe. Ele só desce. Que Deus nos ajude a não descermos, mas subirmos, e subirmos até as alturas, no momento do arrebatamento, ir para o céu. Quem não está sendo dirigido pelo Espírito, é só descida. Outra coisa, quando ele vai para o barco, ainda no capítulo 1, quando ele vai para o barco, ele está se escondendo. Primeiro ele está tentando se esconder de Deus, ele pega um barco para uma direção contrária daquela que Deus havia orientado. Dentro do barco ele vai se esconder lá no porão, tirar um cochilo escondido de todos. Nós nos preocupamos quando nós vemos irmãos que começam a se esconder. Isso não é uma reação nova. Se você for lá para o Gênesis, quando Adão pecou, a primeira reação dele foi se esconder de Deus. Jonas está entrando nesta mesma reação, ele está se escondendo de Deus, ele não queria ser encontrado, ele foi se esconder e fechou os olhos para dormir, porque não queria ver ninguém. Vai que alguém é usado por Deus para falar comigo aqui nesse navio, nesse barco. Então ele se esconde. Quem não está sendo conduzido pelo Espírito Santo, ele se esconde. E hoje nós vemos, irmãos, pessoas que
conhecem o Evangelho, estão se escondendo no carnaval, se escondendo em festas, se escondendo numa garrafa de coisa que não deve, se escondendo em tantas coisas, tentando se esconder, mas não se esconde Deus. Ninguém se esconde de Deus. Ele nos encontra e nos dá uma segunda chance. Quem não é conduzido pelo Espírito Santo só se esconde. Ele dorme, vai lá para o fundo do barco e dorme. Dorme o sono da negligência. Alguém do lado se esforçando para que o barco não afunde, para que as ondas não tomem, e ele dormindo. As pessoas remando para melhorar na fé, crescer espiritualmente, alcançar dons, ganhar almas, discipular alguém, participar nos cultos, e ele dormindo o sono da negligência. Jonas estava tranquilo, dormindo para fugir da sua realidade, para fugir da sua própria consciência. Desperta, tu que dormes. Quando a gente participa da ceia, um dos últimos versículos da carta de Paulo aos Coríntios diz que há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Aquele que não está obedecendo à voz do Senhor, que não está conduzido pelo Espírito Santo, ele dorme o sono da negligência. Se você analisar o ambiente dos demais, da tripulação do navio, os marinheiros, Jonas, sendo um servo do Deus Altíssimo, ele estava pior do que eles, porque eles estavam tentando resolver a situação com a força do seu braço, tentando pedir ajuda para os seus próprios deuses, e Jonas lá, dormindo. Ele estava pior do que os demais. Alguém que sai da direção do Espírito Santo e começa a enveredar por caminhos errados, ele se torna pior do que os infiéis. Jesus confirma isso. Ele diz que quando a casa está vazia, o demônio vem e volta com mais 7. Ele torna-se pior do que aqueles que estão no seu próprio ambiente. Então nós precisamos valorizar a condução do Espírito Santo. Olha os passos que vai dando um homem fora da condução do Espírito. Ele fica pior do que o ambiente, e ele causa transtorno para todos ao seu redor. Não é só ele que sofre. Todos que estão naquele barco sofrem. A onda vem sobre todos eles, todos ficam desesperados. Que Deus guarde. Já pensou o problema que traremos para o nosso grupo de irmãos, para a nossa família, para aquele que está em sociedade conosco, para aquele que caminha conosco, para uma congregação, para um departamento, para uma vizinhança, para uma cidade? Jonas estava trazendo transtorno para si e para todos aqueles que estavam ao seu redor. As ondas estavam açoitando a todos eles. Eu anotei aqui entre parênteses que até o dinheiro que ele gastou foi mal gasto, e eu citei isso num culto esses dias. Ele foi lá e comprou uma passagem, gastou dinheiro, e depois não teve reembolso, ele desperdiçou. Quem está fora da condução do Espírito Santo, até mesmo seus investimentos, é furado. Tem tudo para dar certo, mas some, é mal gasto. Mas o nosso Deus, misericordioso, provê a saída, provê a segunda chance. Deixa ele pensar lá no ventre da baleia, sem mais as influências externas, olhando para si, pedindo misericórdia, refazendo seus propósitos com Deus. Você já teve essas experiências de orar e dizer: Senhor, eu quero fazer novos propósitos contigo, eu quero obedecer a tua voz, eu quero cumprir o teu chamado, eu quero fazer a tua obra. Deus proporciona segundas chances. A segunda oportunidade de Jonas veio. Parecia que estava perdido. Imagina, lá no ventre de uma baleia, não tem mais saída, mas Deus ouviu, falou ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra seca. Agora começa a segunda chance. Na segunda chance ele aproveitou. Nesse período que é relatado no capítulo 3, agora ele é um homem conduzido pelo Espírito Santo. Quando ele se coloca na posição de obediência, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Olha que maravilha. Olha a diferença, o resultado da conduta de Jonas no capítulo número 3. É por isso que eu fiz questão de ler esse capítulo, que a gente vê as palavras brilhando do resultado do homem que está sendo conduzido pelo Espírito. Primeiro, ele não é mais conduzido pela carne, ele é conduzido por Deus.
Ele vai onde Deus manda, ele não teme pela sua própria vida, ele não tem mais aquele desejo que todos morram, ele anuncia o evangelho. Então, primeiro ele se humilha. Quando a gente se humilha, Deus ouve, independente do lugar. O Senhor ouve as suas orações e provê a saída. Oh, aleluia. Talvez tem pessoas nessa noite que estão clamando por socorro em lugares que você nem imagina, mas Deus ouve e provê a porta para ele sair de lá, para ele sair do ventre do grande peixe e ir para o centro da vontade de Deus. Jonas se humilha, Deus ouve, independente do lugar. Agora ele não é mais desobediente, agora ele renova propósitos de obediência. Ele diz na sua oração: os meus votos cumprirei, eu vou obedecer, Senhor, mesmo que doa, mesmo que não seja a minha vontade, mesmo que os outros não entendam, eu vou obedecer. É um propósito do cristão, conduzido pelo Espírito Santo com uma disposição em obedecer ao Senhor. Jonas agora, ele age como um homem obediente ao Senhor, ele renova os seus propósitos, e a gente tem que fazer isso todos os dias, Senhor, me perdoa, quero melhorar, quero obedecer, me ajuda, vou vencendo essa luta, vou vencendo essa característica pessoal, vou vencendo essa influência da cultura, eu quero te obedecer, eu quero fazer a tua vontade, eu quero servir a ti com mais ímpeto, com mais dedicação. Obedecer, propósito de obedecer. Agora ele começa a subir geograficamente até Nínive, indo, pregando nas ruas em direção ao castelo, começa a subir a sua trajetória. Lá do Vento da Baleia, vem para a praia, sobe para Nínive e vai subindo. Agora ele está numa marcha constante. Isso vale também, já falei antes, para o aspecto financeiro, para os objetivos pessoais, acadêmico, profissional. Quando a gente está conduzido pelo Espírito Santo, vai haver um crescimento, vai ter coisas que nem vai entender como que aconteceu, depois você vai testemunhar, foi Deus, não era mérito seu, foi Deus, não foi mérito dele ele sair lá do ventre do peixe, foi Deus, Deus falou com o peixe vomitou ele na praia. Tem algumas traduções que vai fazer baleia, lá na outra referência vai falar baleia mesmo, vomitou ele na praia. Não foi mérito dele, ele começa a subir porque Deus o sustém, porque Deus está levantando. E não há como nós sermos ingratos quando nós reconhecemos que Deus está nos sustentando. Deus estava levantando. Agora ele não se esconde mais, olha para onde ele foi para Nínive, e ele foi para o meio da cidade, pregando, caminhando e gritando. Ele não vai mais se esconder no fundo de um navio, agora ele vai para o meio da cidade anunciar a palavra. Ele não quer mais se esconder de Deus, ele quer estar no centro da vontade onde Deus o veja. Ele quer correr para o local de luz. Antes ele queria um ambiente escuro, onde Deus, ele pensava que não via. Agora ele quer estar num ambiente iluminado, onde a glória de Deus desce. Ele quer estar no centro da vontade de Deus. Ele quer fazer o seu trabalho no centro da cidade. Veja como mudou a perspectiva de alguém que queria se esconder e fugir, agora ele vai para o centro da cidade, anunciar. Agora, ele não dorme mais o sono da negligência. No capítulo 3, ele se levanta e prega. Ele se levanta e anuncia a palavra. Não é mais Jonas dorminhoco, agora é Jonas o pregador da palavra. É Jonas que anuncia o evangelho. É Jonas que obedece totalmente à voz do Senhor e à orientação divina. E ele não foi pouco tempo que ele ficou pregando, né? Toda a cidade era grande, 3 dias de caminhada, ele fica 1 dia e meio, então ele já estava no centro da cidade mais ou menos, e anunciando, e pregando, e a força da sua pregação foi grande, Deus que impulsiona, né, a sua pregação. Esse é mais um ponto, ele muda totalmente o seu modo de agir, não é mais alguém em silêncio, é alguém que comunica as verdades do evangelho. Agora, ele não é pior do que o ambiente, ele é melhor que o ambiente. Antes, ele era uma luz apagadinha, lá no meio das trevas, talvez até mais escuro,
por sua perspectiva emocional. Agora ele é luz no meio da cidade, de uma cidade pecaminosa, que Deus estava dando a última chance. E eles se converteram, e dali a mais alguns anos ainda houve juízo, porque era uma cidade inclinada ao mal. Mas ele agora era luz no meio da cidade, cercado de trevas como todos nós estamos, mas nós somos luz na cidade. Conduzidos pelo Espírito Santo, nós somos a luz de Cristo, aonde quer que nós vamos. E o seu trabalho tinha resultado. Se antes ele estar no barco era sinal de problema, era transtorno, era juízo de Deus, agora ele estar na cidade é motivo de regozijo, de alegria. Olha o resultado, irmão. Quem não quer ter um resultado desse numa pregação? Ele começa a anunciar, os homens creem, proclamam jejum, se veste saco, o rei de Nínive ouve, proclama geral para que todos obedeçam. Nós queremos ver resultado na nossa pregação, no anunciar do Evangelho, precisamos estar conduzidos pelo Espírito Santo. Agora ele não é mais problema, ele é solução por onde ele passa, e há conversão. Nós queremos tanto, buscamos técnicas, nos aperfeiçoamos para ser mais eficientes ou eficazes na nossa mensagem, na nossa maneira de agir, no dia a dia, a organização do tempo, mas o segredo está em buscar a condução do Espírito Santo. Quantas estratégias Jonas poderia ter para anunciar, usar equipamentos para ter um anúncio mais forte, enfim. O que ele fez foi obedecer. Parecia simples, mas cravava no coração dos homens. O Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Você deixa-se ser usado pelo Espírito Santo e é o Espírito que convence. Claro que precisa conhecer a palavra, se aprofundar, ter boa argumentação, ter boa base doutrinária, mas é o Espírito que vai convencer. E você não vai sozinho, Ele vai contigo. Talvez tenha portas abertas lá onde você trabalha, onde estuda, com a vizinhança, que você está temeroso em pregar. Comece a falar, que é o Espírito que vai convencer. É o Espírito que vai trazer esse efeito maravilhoso. Olha o resultado da pregação de Jonas. Ele alcançou toda aquela cidade com a sua pregação. Houve conversão, houve transformação de vidas. Pensa quantas pessoas ele pode ter salvado pela sua pregação. Segundo a palavra do próprio Deus, quando fala com ele no capítulo 4, era mais de 120 mil homens que não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda. A pregação de um homem de Deus influenciou mais de 120 mil pessoas, porque houve uma comoção geral naquela nação. Nós não sabemos o potencial que nós temos quando nós nos deixamos usar pelo Espírito Santo. Às vezes a gente pensa que é uma abrangência tão pequena, mas o efeito da nossa ação, potencializada pelo Espírito Santo, é gigante, é extraordinária. Por isso que o inimigo tenta enganar, fazer tropeçar, tirar do centro da vontade, lançar tropeços, para que não se cumpram os propósitos de Deus na vida. Mas Jonas aproveitou a sua segunda chance, entrou no centro da vontade de Deus, cumpriu o seu desígnio para com o Senhor e alcançou todos aqueles homens. Deus se agrada de um coração obediente, prostrado diante do Senhor, que obedece. Deus agora vê aqueles homens e não mais determina um juízo imediato, vê que eles se convertem e não vai exterminar mais, vai dar mais um tempo. O arrebatamento está próximo. Nós temos um pequeno espaço de tempo para ganhar essas pessoas que não sabem discernir da mão esquerda da mão direita, cegos, indo a caminho do inferno e acham bonito e as alegorias e coisas e tal. Mas eu e você temos a verdade absoluta. O que nós precisamos é obedecer à orientação divina e ser conduzidos pelo Espírito Santo, porque este é o tempo para nós pregarmos este Evangelho. Não fujamos mais,
Não deixemos mais que os sentimentos nos impeçam de anunciar. Não nos escondamos mais. Não desobedeçamos à voz do Senhor. Nessa noite eu quero convidar você a ficar em pé para nós orarmos juntos e fazer novos propósitos com o Senhor, de obedecer, de dar ouvidos à voz do Senhor. Se talvez estiver difícil, primeiro, de compreender qual é o desejo do Senhor para a tua vida, vamos orar, para que tenha clareza. Segundo, se está difícil de obedecer porque é algo que você não quer, é desgosto pessoal, parece que não é aquilo que eu gostaria de ser ou de fazer, vamos orar para vencer este egoísmo, esta idolatria do eu, mas se submeter à voz do Senhor, e lá na frente ver o resultado. Como é maravilhoso ver uma alma se rendendo aos pés do Senhor. Como é maravilhoso ver o seu vizinho vir na igreja, fazer o discipulado, descer as águas. Como é bom ver o seu colega da empresa, do trabalho, do curso, vir para um culto, ouvir a mensagem, derramar lágrimas. Os resultados virão quando nós nos submetermos à orientação do Espírito Santo. Vamos orar juntos? Eu não sei se alguém deseja vir à frente, pedir uma confirmação de Deus, pedir uma graça para que Deus ajude a vencer todas as argumentações contrárias à vontade do Senhor. Você sabe que Deus tem um plano, mas está travando, parece que não flui. E esta desobediência está alcançando outras áreas da vida. Parece que encontra-se num beco sem saída. Tudo está dando errado, pastor. Vamos orar. Deus vai te revelar aonde que você pode ajustar, acertar, para seguir a sua orientação e ser efetivo no ministério. Pode vir à frente, quem desejar. Tem um chamado específico, tem uma tarefa, Deus quer te usar ainda. Deixa eu fazer mais uma observação, cuidado. Se você já sente que está no centro da vontade de Deus, cuidado para manter-se na direção do Espírito Santo. Se Deus não continuar dirigindo, as coisas terminam sem sabermos como. Capítulo 4 você pode ler depois. Enquanto ele estava sendo dirigido pelo Espírito Santo, resultado, almas, conversão, glória. Quando ele tenta ir pela sua própria cabeça, as coisas mudam. Então busque sempre estar no centro da vontade de Deus. Ore todos os dias e Senhor, me dirige, me conduz, me ajuda. Quero te obedecer, quero fazer a tua vontade, quero cumprir os teus desígnios, quero ser canal de bênção para esses que estão ao meu redor, independente de quão iníquos sejam, de quão pecadores sejam, de quão em trevas estejam. Vamos orar nesses propósitos. Feche os olhos. Senhor, na tua presença estamos nesta noite e queremos renovar propósitos de obediência a ti. Oh, quantas almas poderíamos ter alcançado já se tivéssemos sido mais obedientes, se não tivéssemos dado espaço para o inimigo atrapalhar com suas setas e raciocínios falaciosos contrários à tua vontade. Ajuda-nos a vencer todos os impedimentos, todas as amarras, que nós não venhamos imitar a versão Jonas sem a tua direção, que nós não venhamos nos esconder de ti, propor em nosso coração de obedecer totalmente a tua voz. É isso que propomos nessa noite. Queremos te obedecer, Senhor. Insiste conosco, usa teus servos, usa, Senhor, a voz do cônjuge, da tua palavra, da pregação, do testemunho interior. Fala conosco e que nós possamos ser eficientes, eficazes na tua vontade, no anunciar o evangelho, no pregar para as vidas que estão ao nosso redor. Queremos estar no centro da tua vontade. Que não seja necessário, Senhor, descermos a um lugar obscuro e profundo, mas que possamos, antes disso, ouvir a tua voz e renovar a nossa trajetória. Eu oro por este irmão, por esta irmã, que tu tens tantos planos, Senhor. Ele quer te servir, nós queremos, todos nós. Ele quer cumprir os teus desígnios e quer que em todas as áreas possa desfrutar da bênção que é estar no centro da tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, somos dependentes de ti. Sem ti não somos nada. Nossa razão humana é tão limitada, a nossa visão tão limitada, mas quando nos submetemos ao teu querer, a tua obra é completa. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.